A partir de agora conosco está o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que nos atende aqui gentilmente. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sheila. Bom dia, Barão. Bom dia para você, ouvinte. Prazer falar com vocês. Prefeito, como tem sido até aqui acompanhar os números da evolução da contaminação da Covid-19 e queria ouvi-lo a respeito, já que o senhor tem trabalhado diretamente com o governador João Dória, né? Qual é a expectativa para o município de São Paulo em relação à possível reabertura do comércio a partir do dia 11 de maio? Bom, não tem sido um momento fácil, simples de lidar. Imagina ter que virar o prefeito e vai ter no seu currículo fechar o Parque Ibirapuera, que é cartão postal da cidade de São Paulo. Aqui a gente tem tomado as medidas de acordo com a recomendação da área da saúde. A partir do momento que eles forem indicando a necessidade de fechamento de equipamentos públicos, nós estamos fazendo isso. Depois de equipamentos privados, primeiro proibindo a abertura do comércio de bens e mercadorias. Depois o governo do estado incrementou isso, também proibindo o comércio de serviços na cidade de São Paulo. Enfim, a gente tem pautado aqui a atuação da prefeitura de acordo com as recomendações da vigilância sanitária. Os números mostram que se a cidade não tivesse adotado as medidas que adotou, a gente estaria com 10 vezes o número de casos e de mortes na cidade de São Paulo. Estamos fazendo todo o esforço para poder passar sem nenhum momento de grande pico, para não ter esses casos que a gente tem visto aí mundo afora, e muita gente passar mal e ficar doente ao mesmo tempo. Então, estamos insistindo na quarentena, a gente sabe que é um sacrifício muito grande para a população fazer. A gente vai discutindo, é um grupo conjunto também com o governo do estado, que analisa os números da capital e também os números do estado de São Paulo. Havendo necessidade, a gente fica mais rígido em relação à quarentena. Havendo possibilidade, é possível já reabrir alguns comércios, mas isso, os números vão dizendo, vão mostrando, e a equipe médica vai apontando tanto para a prefeitura quanto para o governo do estado. Até porque essa decisão pode vir para determinadas regiões do estado e não necessariamente para a capital paulista, onde se concentra o maior número de casos, não é isso, prefeito? Exatamente. A cidade é o epicentro da crise no estado de São Paulo e o estado é o próprio epicentro do país. Então, a gente analisa aqui com uma situação com muito mais gravidade que ela merece. São 12 milhões de pessoas, embora a gente já tenha aumentado aí, até o final de abril, são mais 600 leitos de UTI, dobrando o número que a gente tinha de 507 só na rede municipal, nos 19 hospitais do município, fora os leitos de enfermaria no hospital de campanha do AMB, do Pacaembu. A gente já tem uma faixa média de ocupação de 65% a 75% dos leitos no total, alguns hospitais já com 100% dos leitos ocupados. Então, a gente tem que olhar com cautela esses números antes de tomar qualquer medida. Mas, prefeito, tem um plano? Bom dia primeiramente para o senhor. A gente acompanhava ontem com ansiedade o anúncio feito pelo governador João Dória e muito ficou no ar, né? As expectativas ficaram mais para frente. Existe um plano da prefeitura, especificamente como vai ser esse retorno? O que vai abrir primeiro? Como que vai ser o distanciamento, sei lá, em restaurante, entre as mesas? Cabeleireiro, pode entrar, sei lá, quantos clientes e não entrar muita gente? Tem um plano específico desse retorno à vida normal? A gente tem aqui em cima da mesa várias opções. A opção da reabertura, a opção de deixar mais dura a quarentena e restringir ainda mais atividades aqui na cidade de São Paulo. Tudo vai depender da orientação da equipe médica. Não adianta aqui criar expectativa que vai ser para um lado ou vai ser para um outro, quando a gente tem pautado as nossas decisões de acordo com o que a Vigilância Sanitária tem recomendado à Prefeitura de São Paulo. Então, aqui ficar antecipando qualquer de plano pode criar uma expectativa que a partir do dia 10 ou 11 a gente vai tomar essa ou aquela decisão. Prefeito, durante esse período de quarentena, a gente tem recebido muitas reclamações sobre aglomerações em 2 locais específicos. O primeiro no transporte público, seja nos ônibus, houve uma redução da quantidade de passageiros e houve também uma redução da quantidade de ônibus. E aí o que os ouvintes reclamam é que, principalmente nos horários de pico, de manhã em especial, a aglomeração nos ônibus e sem aquele distanciamento mínimo entre as pessoas. A outra reclamação frequente é com relação a bailes funk, aglomeração em comunidades. Tem uma resposta da prefeitura sobre isso, a possibilidade de aumentar a quantidade de ônibus em São Paulo e para onde o morador pode ligar para denunciar eventualmente uma aglomeração numa festa, num baile? Claro, agradeço a oportunidade, porque realmente são 2 pontos que volta e meia aparecem tanto na imprensa quanto as pessoas me mandam via mídias sociais. Em relação aos ônibus,
quando a gente observou que nós chegamos a ter uma redução de 77% no número de passageiros, foi possível iniciar uma redução da frota circulando. A gente chegou a reduzir em 60%, chegando a 40% da frota circulando. É importante lembrar que a gente tem aqui já um subsídio ao sistema de transporte na faixa de 2,5 bilhões de reais. Quando você não tem a tarifa, as pessoas pagando para poder circular, isso significa que a prefeitura precisa complementar, porque as empresas concessionárias recebem o mesmo valor, independente do número de pessoas que tem dentro dos ônibus municipais. Só para você ter uma ideia, a gente já deve chegar aí, nesse ano, mantendo a redução da frota do jeito que está, a algo em torno de mais 500 milhões de reais que saem dos cofres da prefeitura para as empresas concessionárias de ônibus. A gente chegou a reduzir 60%, ficando 40% da frota circulando. Hoje a gente está em 53% da frota circulando e os ônibus ficam nos terminais, havendo qualquer tipo de superlotação nos horários de pico, são liberados ônibus para uma ou outra linha. Qualquer reclamação, por favor, denuncie isso no 156. A gente vai observando esse ajuste fino que é preciso ser feito em uma ou outra linha. É preciso cuidar da saúde da população, mas a gente não pode degringolar aqui as finanças do município. A gente precisa tomar conta, vai ter vida depois dessa pandemia, né? E o município precisa chegar no fim do ano no 0 a 0, entre receitas e despesas. A gente já estima uma perda de arrecadação de 8 bilhões de reais de um orçamento de 68, ou seja, em torno de 12%, fora esses custos extras que nós estamos tendo nesse período de pandemia. Em relação aos bailes funk, a gente faz algo em torno de 170 monitoramentos por final de semana junto com a Polícia Militar. Basicamente, aqueles que vão sobrevivendo são aqueles que são aglomerações que se criam de uma hora para outra, porque a ação que é feita em relação aos bailes funk é ação preventiva, né? É muito difícil você dispersar um baile que já começou. Então, o pancadão, a gente tem alguns pontos que já são pontos que tradicionalmente se fazem pancadões na cidade de São Paulo, que a gente vai monitorando. Sempre tem denúncia que vai ter uma festa num ponto que não é esse que é o usual, é feita uma ação preventiva, mas às vezes volta e meia a internet permite que as pessoas acabem se organizando e são esses casos que acabam passando. Prefeito, queria falar sobre bairros periféricos aqui de São Paulo, sobre a situação preocupante em hospitais de Parelheiros, por exemplo, de Cidade Tiradentes. Como é que está o olhar para esses bairros aqui em São Paulo? A epidemia já deixou de ser uma epidemia da classe A, que viajou para a Europa e trouxe isso para o Brasil, e hoje a grande maioria de casos já é na periferia da cidade de São Paulo. A gente tem uma lotação em especial nos hospitais da Zona Leste, então estamos tentando ampliar especificamente agora lá na Zona Leste. O sistema de regulação leva para outros hospitais, caso ele vá para algum dos hospitais, como de Ermelino, Cidade Tiradentes, que já estão com 100% dos leitos ocupados, para outros cantos da cidade de São Paulo. Então, o sistema acaba fazendo com que pelo menos ele seja atendido pelo menos não no seu bairro. A porta de entrada, né? É importante lembrar, a porta de entrada para o sistema de saúde é sempre a unidade básica de saúde, a UBS, o pronto-socorro, dali ele é encaminhado ao hospital que tem vaga mais próximo dele. Então, vaga ainda temos na cidade de São Paulo, com mais novos leitos que a gente ainda deve inaugurar. Devemos inaugurar mais um hospital na Zona Sul, que está terminando a obra agora em abril. Inauguramos um hospital municipal na Bela Vista, um hospital que foi concebido inicialmente para ser referência no atendimento à população em situação de rua, mas por conta da pandemia se tornou um hospital referência no combate ao coronavírus, mais 20 leitos de UTI. Enfim, a gente está ampliando a quantidade de leitos. Hoje o sistema está dando conta, mas se as pessoas afrouxarem nesse momento ainda em relação a ficar dentro de casa, a gente vai ter a cidade repetindo o caso, como outras cidades a gente já vê Brasil afora, como é o caso de Manaus, onde infelizmente as pessoas já não são mais atendidas na rede pública e estão se abrindo valas coletivas para poder enterrar todo mundo.
Agora, enquanto a gente fala de um sistema público sufocado em alguns bairros, os hospitais de campanha estão numa situação relativamente boa. Inclusive, muitos ouvintes escrevem para cá, prefeito, falando o seguinte: eles estão subutilizados, precisava disso tudo, porque, se não me engano, dos 2.000 leitos disponíveis, a gente tem lá, sei lá, 250 mais ou menos ocupados, né? Não sei exatamente como está esse número agora. Tem subutilização desses espaços, prefeito? Bom, tomara a Deus a gente não tenha superlotação. Tomara a gente não tenha caso de aqui na cidade de São Paulo deixar de atender a população. Dos 2.000 leitos, né, nem todos já estão disponíveis. A gente tem algo em torno de 900 que estão disponíveis, dos quais algo em torno de 300 estão ocupados. Mas volto a dizer, o sistema como um todo, ele está hoje com 65% de ocupação. 65% de ocupação é uma média. Alguns lugares chega a 100, alguns lugares chega a 35, 40. Prefeito, a gente tem recebido muitas reclamações de taxistas, motoristas de aplicativo, que questionam se não há possibilidade de fazer algum tipo de programa para atender especificamente essa classe. A gente conversou, inclusive, com o secretário de Transportes do município, que disse que estava sendo avaliado um plano para a utilização desta mão de obra, por exemplo, deslocamento de profissionais da área da saúde. Caminhou alguma coisa nesse sentido para ajudar essa classe que está sofrendo tanto, assim como tantas outras, mas enfim, taxista, motorista aplicativo? É muito difícil você escolher quando uma situação, grande parte da população está sendo prejudicada, né? Claro que a preferência é começar por aqueles que estão proibidos de trabalhar, né? Por aqueles que não podem fazer nenhuma atividade. Por exemplo, começamos com os catadores, porque o manuseio desse material, normalmente às vezes pode ser um material contaminado, então isso foi logo passado para as recicladoras industriais, para a gente continuar a fazer reciclagem na cidade, mas os catadores, a gente solicitou a eles que parassem o trabalho e começamos a pagar uma bolsa de R$ 1.200 para cada um dos catadores na cidade de São Paulo. Por exemplo, em questão em relação à distribuição do cartão para os alunos da rede municipal, a gente tem algo em torno de 1 milhão de alunos na rede municipal. Começamos a distribuir o cartão alimentação por aqueles que estão cadastrados no Bolsa Família, nas situações de alta vulnerabilidade. Passamos agora para aquelas famílias que já solicitaram, mas o governo federal ainda não inscreveu elas no Bolsa Família, mas elas já solicitaram o cadastro no CadÚnico. Então, a gente vai, aos poucos, tentando ajudar todas as categorias, dentro dos nossos limites orçamentários, e tendo que estabelecer prioridades. Não tem como a gente ajudar a todo mundo. Infelizmente, eu não posso ajudar aqui a todos os lojistas da cidade, a todas as pessoas que estão sendo prejudicadas nesse instante. Lembrando, nós estamos começando por aqueles que estão proibidos por conta do decreto estadual de exercer a sua atividade. Prefeito, há uma possibilidade de convênio entre a prefeitura e hospitais privados para a utilização de eventuais leitos ociosos. Como é que está isso? Como é que estão essas conversas? A primeira fase a gente já fez na semana passada, que foi obrigar por decreto os hospitais privados a informarem a Prefeitura de São Paulo quantos leitos eles têm e qual a disponibilidade diária, para que a gente possa fazer um acompanhamento da utilização desses leitos. Já soltamos um valor referência em relação a quanto que a Prefeitura pode pagar pela utilização desses leitos diariamente. A ideia agora é fazer um chamamento para que os hospitais possam aderir, e aí a gente pode ir para uma quarta etapa, caso necessário, que é requisitar o leito. Então, a gente já passou pela primeira, já passou pela segunda, sai agora o chamamento para que aqueles que voluntariamente queiram aderir e alugar os seus leitos pelo valor oferecido pela Prefeitura, e a gente pode chegar numa quarta etapa, que é requisitar o leito, isso a situação de calamidade pública permite, e depois a gente paga o valor necessário. A gente começou falando, prefeito, sobre planos para aumentar a liberação da população, se já tinha isso desenhado. O senhor chegou a citar que tem planos também na gaveta para diminuir a quantidade de pessoas circulando na cidade de São Paulo. Alguns especialistas, inclusive, têm reportagens hoje do Einstein, dizendo que o pico da pandemia ainda vai vir ali no meio de maio. O que está desenhado nesse outro plano? De aumentar a restrição na cidade, de que forma? Aumentar a restrição com bloqueios de vias, da mesma forma que a gente fez no centro da cidade de São Paulo. Enfim, são algumas ações que a gente pode ter que anunciar caso seja necessário fazer isso.
A gente continua a depender, né, do entendimento da população, para que as pessoas fiquem dentro de casa. É importante ressaltar isso. Foi o fato das pessoas ficarem dentro de casa que fez com que a gente não passasse ainda pelo pico dessa pandemia. E se as pessoas permanecerem, nós vamos continuar a conseguir atender todo mundo dentro da rede municipal e não vamos ter nenhuma situação como outras cidades, não só no Brasil, mas mundo afora, já repetiram, como é o caso de Guayaquil, Nova York, Milão. No caso de endurecimento dessas medidas, fechamento de praças, por exemplo, é uma outra possibilidade? Eu, sinceramente, toda vez que eu passo aqui pela Praça Vinícius de Moraes, eu fico horrorizada com o volume de gente aglomerada, fazendo piquenique, todo mundo junto, bem aqui no Morumbi, do ladinho da Band. Fechou a Pôr do Sol, né? Mas outras continuam abertas. Né? Exatamente. A gente fechou a Praça Pôr do Sol até como uma medida educativa, que são 5 mil áreas ajardinadas na cidade de São Paulo. E ali não é só você botar o tapume, você precisa botar a segurança também. Enfim, é um custo alto, é um custo caro. Você tem uma ideia ali, uma intervenção de algo em torno de R$800 mil para poder tapumar toda a praça e botar a segurança por um período da pandemia. Então, não tem como dizer que a gente vai fazer isso em todos os cantos da cidade de São Paulo. Mas os subprefeitos já têm a liberdade, se for o caso, encaminhar essa solicitação para que a gente possa intervir numa outra praça da cidade. O Vitor, nosso ouvinte de Jabaquara, está perguntando ao prefeito sobre a possibilidade de pagamento para artistas nesta quarentena, que estaria rolando nas redes sociais. Tem alguma informação nesse sentido, prefeito? A Secretaria de Cultura está tentando manter todos os seus programas. É claro que nesse momento, com a redução da arrecadação e com o custo extra, a gente tem que segurar o custeio em todas as outras secretarias. Mas a expectativa da Secretaria de Cultura é conseguir manter os editais que ela normalmente já faz, todo ano já faz, convertendo esse tipo de ação para as mídias sociais, para a internet, enfim. Então, a Secretaria de Cultura está trabalhando exatamente na linha que sempre trabalhou, de contratação de artistas, mas tentando converter isso, e a gente vai orientando e verificando se é possível e se tem disponibilidade financeira para fazer isso. Prefeito, queria que a gente reforçasse aqui no ar o seguinte, porque eu tenho uma percepção e recebi muitas mensagens de ouvintes ou de comércios mesmo diretamente dizendo: a partir de amanhã a gente reabre. Não sei se motivados pela expectativa de uma eventual reabertura do comércio depois de maio e tal. Não sei se exatamente motivados por isso, mas acho importante que aqui a gente faça um reforço. Esse isolamento e o fechamento de boa parte do comércio está mantido, né? Tudo isso está mantido aqui na cidade. E como têm sido as fiscalizações nesse sentido? Está mantido. A gente já tem mais de 150 estabelecimentos que foram fechados por conta da fiscalização. A determinação é nem passar pela fase da multa, já interditar diretamente. Na fase de reincidência, cassar o alvará de funcionamento desse estabelecimento. Então, não há nenhuma flexibilização anunciada, né? É claro que a gente pode falar sobre planos para isso, pode discutir de que forma isso vai ser feito junto com o setor produtivo, mas é a área da ciência, a área da medicina, é a vigilância sanitária que tem apontado quais as medidas devem ou não ser tomadas. Então, não há nenhuma anúncio que tenha sido feito ou que vai ser feito no dia de hoje em relação à flexibilização da quarentena aqui na cidade de São Paulo. Prefeito, e quando a gente está conversando, muitos ouvintes reclamando de fato do transporte público, aglomeração em ônibus, acho que é uma coisa importante para ficar atento. A Rita, do Parque do Carmo, gostaria que perguntasse ao prefeito por que ele não torna obrigatório o uso de máscara na população em geral, como aparentemente Belo Horizonte fez. É possível isso? Bom, vamos lembrar que na cidade de São Paulo nós temos 12 milhões de pessoas. A gente está recomendando o uso das máscaras de tecido. Estamos com vídeos trabalhando isso em mídias sociais, como as pessoas fazerem, como utilizarem. A gente também tem um receio de que, obrigando todo mundo a usar, há uma corrida para as farmácias, baixo estoque de EPIs para a rede municipal. Enfim, toda ação, às vezes, tem consequências que vão simplesmente além do fato das pessoas utilizarem máscara. Então, a gente segue com a recomendação, havendo percepção de que há 12, 20, 50 milhões de máscaras disponíveis, aí é possível obrigar as pessoas. Mas não adianta a gente obrigar e aí ter uma concorrência com as máscaras que precisam ser utilizadas na rede municipal. Para você ter uma ideia,
a gente utilizava algo em torno de 350 mil máscaras mês. A gente já está batendo quase 2.300.000 máscaras mês só na rede municipal. Se a gente ainda for concorrer com 12 milhões de paulistanos que, ao invés de utilizar a máscara de tecido, que é apropriada para poder circular nas ruas, forem comprar os mesmos equipamentos que a equipe médica compra, aí nós vamos ter um prejuízo muito grande para o setor da área da saúde, que não vai ter o EPI necessário. Bom, eu quero agradecer a entrevista com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. O prefeito começou a entrevista falando que poderia ser lembrado no futuro como aquele que fechou o Parque do Ibirapuera. Eu torço, prefeito, para que o senhor e os outros governantes do país todos sejam lembrados como aqueles que conseguiram enfrentar e vencer essa pandemia terrível que o mundo está enfrentando. Claro que está longe de ser perfeito, porque não é possível numa hora como essa, mas enfim, a gente vai continuar cobrando quando for necessário e chamando a atenção sempre que os ouvintes também participarem. Muito obrigado pela entrevista, até uma próxima, prefeito. Obrigado, que agradeço. Um abraço a você, Barão, Sheila, e para você, ouvinte. Obrigada, bom dia.